Fala, bando de loucos, trazendo a análise do Zé Elias, sempre sensato e sempre cirúrgico nas análises, trazendo um pouco para vocês aqui as informações do Corinthians, de como o Corinthians deve ir e qual é o time titular do Corinthians. Se você não me conhece, meu nome é João, falo do Corinthians todo santo dia, então já se inscreve aqui para você não perder nada. Bora pro vídeo. Boa noite, Tem nome esse Lirra. coelho? Ah, não sei, acho que tem vários coelhos aí, viu, Pascoal? Pra tirar da Não, cartola. se vocês jogarem todos bem, já é um... Já é alguma coisa. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Bobozinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu acho que certamente ele vai mudar a equipe. Ele não vai entrar com os 3 volantes que entrou, até porque eu acho que ele entendeu que precisa de alguém para poder fazer essa bola chegar e precisa de alguém um pouco mais experiente do que o Bidon. É um jogo importante, um jogo difícil. O Quem que você estádio, acha que corre mais risco de sair do time? O Bidon ou o Martínez? os dois. Eu acho que entra Maicon e entra Carrillo. Eu acho. E mantém o Garro. E mantém o Garro ali na frente, mesmo com uma certa dificuldade. Mas o Garro tem dificuldades porque quando você não tem jogadores do meio campo que fazem essa bola chegar até ele não consegue jogar. Ele é muito dependente disso. E o Vasco fez uma marcação, e falei já há alguns dias aqui, que ele tem muitas dificuldades quando você o coloca entre as duas linhas, né? Ele não tem essa mobilidade para jogar, porque o Garro não é um jogador que carrega a bola. Ele não é o cara que carrega a bola, que dribla, que tem um contra um. Dificilmente ele faz isso. Ele é um jogador de 2, 3 toques. Ele domina, toca, se movimenta, vai receber e ele tem a capacidade de pensar e executar muito rápido. Então ele vê as jogadas, né? Como diz o Pascoal, ele antevê as jogadas aí para fazer uma assistência, para fazer uma virada de jogo. Então ele tem essa facilidade, mas ele não consegue carregar a bola. E como ele não tem essa característica, fica difícil para ele muitas vezes jogar nas entrelinhas. Então ele recua. Quando ele recua, ele deixa o Memphis e deixa o Yuri Alberto praticamente sozinhos ali. Os dois só ficam sozinhos e aí fica difícil de jogar. O Vasco surpreendeu o Corinthians. O Vasco pressionou, não deixou o Corinthians sair jogando, né, tirou ali, em alguns momentos, tirou a zona de conforto do Corinthians e conseguiu jogar porque encontrou muitos espaços. Então, acho que o Dorival vai mexer, deve mexer na equipe justamente pela dificuldade que encontrou. E eu acho que o Vasco, eu também estou nesse percentual aí, 55, 45, eu acho. Acho que o Vasco, por jogar em casa... Mas um pouquinho mais otimista que o Maracanã, Pascoal. Maracanã, Pensando na cabeça, no coração do corintiano. Maracanã lotado, a torcida, o time há um bom tempo sem ganhar títulos importantes em termos nacionais, né, internacionais, nacional, em termos de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro já faz algum tempo. Então, assim, eu acho que o Vasco vai usar do ambiente para poder se motivar mais ainda para levar esse campeonato. E o Diniz sabe mexer com os jogadores em relação a isso, né? O Diniz consegue tirar deles essa motivação e acho que às vezes nem precisa. Nesse caso, o Diniz vai fazer, mas acho que nem precisa, porque depois do jogo que nós vimos os jogadores do Vasco ali, após as comemorações, as pessoas, o Verratti chamando, vamos, 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 todo mundo junto, é um sinal que o vestiário está ligado, que o vestiário está querendo, que está muito forte. E o Corinthians precisa jogar o seu melhor jogo. Se não jogar o melhor jogo, perde. Se para você vai ser surpresa se o Dorival não mexer, Tetra, você diria que para você vai ser uma enorme surpresa se acontecer o contrário no Vasco? Se o Diniz mexer? Para mim seria uma enorme surpresa. O que o Diniz faria diferente para começar o jogo? Não tem o porquê, né? O Vasco jogou muito bem com essa formação, vem jogando, foi contra o Fluminense também, né? Os 2 jogos. Eu tô com o Pascoal, acho que o Vasco foi superior num geral. Foi um jogo muito equilibrado com o Fluminense, os 2 jogos, mas, assim, olhando para a postura em campo, o Vasco mereceu a classificação, foi nos pênaltis, né? foi naquela luta ali, mas fez bons jogos, né? Por isso está aí na decisão, e faz um ótimo jogo fora de casa. Não acredito que ele vá mudar, e seria muita surpresa para mim. Começar com o Verratti, acho difícil. Principalmente porque ele tem que mexer com o melhor jogador da final. Até o momento, o melhor jogador da final, ou numa eleição, eu colocaria o Ryan como o craque do campeonato, da Copa do Brasil, o Vasco vencendo, né, conquistando
geralmente é o time que conquista, que tem o melhor jogador. E aí, para o Verratti entrar, teria que deslocar, tirar ele daquela função que ele tem se destacado, tem sido um cara diferente. Os dois caras que jogam pelo lado, o Nuno e o Andrés, estão jogando bem, estão cumprindo as funções, estão disciplinadíssimos. A postura deles tática beneficia o garoto Ryan se destacar e o próprio Coutinho ter liberdade para criar, para organizar. Volta fazendo uma sombra, mas quem faz esse trabalho operário são eles dois pelo lado do campo, que se junta com os dois volantes, que jogaram bem também, o Barros e o Thiago Mendes. Então, assim, eu não vejo, assim, zaga, os laterais, já está improvisado, um que está jogando bem na lateral esquerda, o Pumita. Então, assim, goleiro, não tem, assim, não existe, né, o porquê, a não ser que, infelizmente, alguém durma mal, tenha algum tipo de problema de saúde, espero que não, a gente quer todo mundo inteiro, mas o Vasco não tem o porquê mexer. O Corinthians, eu já concordo com o Zé. Eu acho que, assim, é necessário ter algum tipo de mudança, até porque o time não foi bem, e principalmente essa mudança é no meio-campo. Acho que o Carrillo voltar seria uma peça ideal. É aquele meio-campo que eu, particularmente, já cansei de falar e vou repetir. Esses 11 do Corinthians, bem fisicamente, para mim é um bom time que encara qualquer outro time. E principalmente esse meio-campo com o Ranieri, acho que o Zé Elias, que é o Maicon, né? Eu não tiraria o Ranieri como primeiro volante em frente da zaga, Carrillo de um lado e o Martínez do outro, com o Garro mais liberado na ponta desse losango, mais ou menos como o Coutinho fica liberado no Vasco. Acho que o Garro livre ali, volta, faz essa sombra, mas ele mais livre, chegando nos dois atacantes, é a melhor versão do Corinthians para mim. E esses caras, se jogarem bem, tiverem arrumadinho fisicamente e jogarem bem, o Corinthians tem grandes chances para ganhar. Bom, Pascoal, os 11 do Vasco parecem mesmo muito definidos, muito claros. Os do Corinthians, fosse você o treinador do Corinthians, mexeria de que maneira no setor de meio campo? Bom, conhecendo um pouquinho o Dorival, ele vai dar uma sustentação no meio campo. Ele vai dar suporte ali para a marcação no meio campo. E ele não vai tirar o trinco. Ele não tira o homem da frente da zaga. Ranieri, esse aí é definitivo. E eu colocaria os mais experientes para jogar. Carrillo e Martínez. Porque essa é a hora do graúdo. Essa é a hora do peixe grande. Obrigado, Pascoal, por concordar comigo. Não, eu concordo sempre, assim, não tem, eu ia até complementar com isso. Sexta-feira, o Martínez fica torto do lado esquerdo. Você está concordando comigo. O Carrillo joga bem do lado direito. O Martínez do lado esquerdo fica torto. O meu time seria o Ranieri, Maicon pelo lado esquerdo e Carrilho do lado direito. Eu colocaria o Martínez pelo lado direito, que é onde ele se sente mais confortável, e o Carrilho do outro lado. Simples. Não vai ter... Jogando não tem com o pé invertido, né? Pé invertido. Não tem nada binabulante. Não tem nenhuma fórmula secreta nisso aí. Eles já jogaram muitas vezes assim. Aliás, a melhor versão dessa saída de bola do Corinthians pela direita, que o Mateuzinho se sente mais confortável, é quando ele tem alguém para dar esse suporte para ele. Então, eu acho que seria razoável esse meio campo. E na frente... assim, o pessoal, a torcida do Corinthians está reclamando do Yuri Alberto. Poxa, mas a bola não chega para ele. Como é que o Yuri Alberto não está chegando? E quando chega, ele quer dar letra, né, Pascoal? O que seria, Pascoal, essa tarja aí? O que seria essa tarja aí? Dorival deve ir com um time mais fechado no Maracanã? Tirar o Garro e botar mais um volante? Esses três volantes. Tirar o Garro, não? O Garro na frente dos três. Não, mas tirar o Garro para você fora de cogitação? Não começar com o Garro? Bom, aí você vai abrir mão do ataque. Foi contra o Cruzeiro, assim, né? Contra o Cruzeiro entrou no... bidonzinho ali. Contra o Cruzeiro, o que o Corinthians fez? O do Mineirão foi o Bidon ali. O Bidon fez a melhor partida que eu vi com a camisa do Corinthians. Mas, talvez tenha sido o melhor jogo do Corinthians da temporada. Sim, mas aí o Corinthians encostou a marcação no Matheus, não deixou o Matheus jogar no meio campo, encurtou o espaço do... Martínez de primeiro volante. Isso, encurtou o espaço para a saída de bola do Cruzeiro, marcou adiantado, né? Eu imaginei que o Corinthians fosse marcar adiantado o Vasco da Gama, errei, que o Corinthians não marcou adiantado o Vasco da Gama no jogo da Neoquímica Arena.
Eu imaginei, se você bota esses caras todos para jogar, dá para dar o bote lá em cima. Mas aí depois eu refleti, eu falei, pera um pouquinho, mas se ele fizer isso, Garro e Memphis saem no final do primeiro tempo. Eles não vão suportar. Afogados. Né? Eles não vão suportar tanta pressão. E aí tem aquela chamada meia pressão, e aí o Corinthians tentou nessa meia pressão marcar a equipe do Vasco. O Vasco teve superioridade numérica no meio campo e superioridade física. E é isso que o Corinthians precisa quebrar. Esse embate físico. Os volantes do Vasco ganharam todas as divididas. Os volantes do Vasco deram todos os passes para frente. E isso é que o Corinthians deveria se preocupar. Mas é que, às vezes, as pessoas se preocupam mais com o individual. O Garro fez isso, o Memphis não fez aquilo, porque que o Yuri... O Yuri recebeu uma bola, aquela bola que ele recebe de presente, que sai errada a zaga do Vasco, foi a única bola que chegou para ele dentro das condições dele. Você diz o gol perdido que estava em posição irregular. É a única bola que chegou em condições dele, que é que ele dá... que ele recupera a bola do Cuesta. Uma que ele recupera do Cuesta e a outra no segundo tempo que ele pega a bola, mas ele já estava na posição de impedimento. E a outra que ele tenta dar de carrinho. Eu não sei para que o Roberto falou um negocinho para você, cara, fica de pé. Na hora que você for chutar, fica de pé, não precisa se atirar na bola para chutar. Fica de pé, cara. Fica de pé, bota o corpo assim, encaixa o pé na bola. Eu lembro do Tele, cara. O Tele era chato, mas ele era espetacular. Espetacular. Mas ele ensinava o cara... Pascoal, eu acho que com o Tele o Yuri não jogaria. Mas ele ia ensinar o Yuri a jogar. Eu acho. Porque o Yuri, eu vi tantos ele ensinar a bater na bola, Zé. Sim, mas... Eu vi tantos. Mas assim... Gente que foi campeã do mundo. Então, cru aqui, bate aqui, bate aqui. Ele fazia os caras... Eles chegaram com o mínimo de base, né, Pascoal? E aí depois o Tele corrige. Eu acho que, assim, um dos problemas do Yuri Alberto nesse sentido é que ele só tem uma maneira de jogar. É o arranque. Ele só tem uma maneira, ele se movimenta e espera receber essa bola para correr contra os zagueiros ou na movimentação no facão tal, para receber essa bola para finalizar. Quando o time do Corinthians não consegue jogar dessa forma e proporcionar ao Yuri Alberto esses lances, ele não entra no jogo. Ele não consegue entrar no jogo. Pivô, Zé. Sim, Pascoal, mas aí com todo respeito ao pessoal que está na comissão técnica, ao fisiologista, não sei quem está ali, não sei como é que funciona. Ô Pascoal, eu fazia, o vovozinho sabe o que eu vou falar. Nós fazíamos na base, era chato, o professor Ricardo Rosa, que hoje é o preparador físico do Neymar, junto com o Batatinha. Antes era o Batatinha, né, o professor Edson, e depois o professor Ricardo Rosa. Nós tínhamos 5 treinamentos por semana na base, 12 anos de idade. Vem cá, bolinha de borracha. Faz o pivô, mata no peito, domina, toca. Depois bola de tênis, a bolinha um pouquinho menor, bola um pouco maior. Aí a bola de futebol, ou seja, para você... Cilinho fazia muito. É a base do jogador de futebol, é você ter o controle da bola, é você saber controlar, segurar o jogador adversário, porque cada um tem uma posição. O volante, ele marca, ele faz as coberturas, mas ele tem que ter um bom passe. O volante hoje só marcador vai ficar limitado a jogar. Ele vai ter dificuldades para ser titular sempre. Talvez ele entre uma partida ou outra mais específica. Né? Então você tem que ter várias... Sem base, o Yuri Alberto foi artilheiro do Brasileiro ano passado. Sim, mas é como o time do Corinthians jogava. O time do Corinthians conseguia jogar, conseguia criar oportunidades. Foi o que eu falei aqui. O time do Corinthians não está conseguindo criar para ele as situações que criaram no ano passado. Então, o que acontece? Partir dele, o que eu sempre falo, a minha crítica em relação ao Yuri Alberto é isso, ele entender o que o jogo pede. Só que quando ele precisa entender, primeiro, ele não entende. Ele não tem parece que às vezes ele está desconectado do mundo. Aí eu vou pegar o exemplo do Mateuzinho. Jogo difícil, final de Copa do Brasil, você está num sufoco lá atrás, eu toco a bola para o centroavante, não é para ele fazer letra, porque primeiro, ele não sabe fazer isso. Segura a bola, meu filho, segura a bola aí que eu vou ter que sair. Eu vou respirar, a gente tenta segurar e chegar e inverter a pressão, mas eu preciso que você segure a bola. Eu quero que você faça um 2 com o Memphis. Então, eu quero que você se aproxime com o Memphis e toca aqui, o Memphis vai tocar para você devolve para ele. O Memphis vai servir como um meio armador. Como o Coutinho faz quando o Rian está lá. Rian, toma a bola, o Rian faz a parede, devolve, o Coutinho manda lá na lateral, abre o jogo, distribui o jogo.
Então, assim, o problema do Corinthians nesse aspecto é assim, é isso. E aí, as críticas, muitas vezes que aparecem para o Yuri Alberto, é a falta da base que ele tem na base técnica. Porque são lances que todo mundo vê que ele tem dificuldades para jogar. Eu não preciso falar, todo mundo está vendo que são dificuldades. E aí, é isso que eu falo. Cadê o pessoal do staff? Ao invés de se preocupar em correr 1 quilômetro, a intensidade absurda, você não conseguiu chegar a 13 quilômetros por dia aqui. Não, vem cá, vamos fazer um trabalhinho de base, Yuri. Ô, meus 2 zagueiros da base, vem cá. A hora que eu tocar a bola no Yuri, Menos você GPS, chega. mais teoria? Sim, é mais Não, mais prática. prática. Porque o que acontece, Plirra, nesse jogo é importantíssimo você ter a bola nos pés. É importantíssimo você saber segurar a bola. E o que eu estou dizendo aqui não é culpa do Yuri. Presta atenção, não é culpa do Yuri. Eu estou dizendo as dificuldades que ele tem. Agora, quando o Corinthians consegue criar situações... Bola no ele pé não finaliza. seria mais Maicon e Carrilho? Esse é o meu time. Esse é o meu time. Maicon, Ranieri e Carrillo. Bidon também. O Martínez, caso o Martínez jogue como primeiro volante, nada pelos lados, difícil pelos lados. Talvez no segundo tempo para ele fechar um O pouquinho mais. Ranieri não vai melhor que o Martínez de primeiro? Não, então, eu acho que o Ranieri, meu time Eu é tiraria o Ranieri, Martínez. meu time é Ranieri, Maicon pela esquerda e Carrillo. Até Bom, galera, é isso, trazendo essa análise novamente da ESPN, o Zé, como sempre, cirúrgico na análise, e as expectativas para o próximo jogo de Vasco e Corinthians. Na minha opinião, o Corinthians tem que entrar mais ligado, bem mais ligado, meio de campo mais encaixado novamente, e eu entraria com o meio de campo Carrilho e Maicon, e com o Breno Bidon. O time que jogou contra o Cruzeiro no Mineirão é o time titular para mim, para segurar esse meio campo do Vasco, que foi o meio campo que fez a diferença no jogo passado, que prendeu o Corinthians, que envolveu o Corinthians e que não saiu com a vitória, mas foi vantajoso para o Vasco. Então, espero que o Corinthians traga essa vitória para nós. Para fortalecer o canal, não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Falou e vai Corinthians!